Primeiro, o que o artigo 357 trata especificamente? O artigo 357, ele trata do saneamento, da organização do processo. Veja que esse é um momento extremamente importante no processo, em que justamente o juiz vai organizar para prosseguir na fase instrutória e, posteriormente, concluir com a fase decisória do processo. Então, dentre as análises que o juiz vai fazer nesse momento, ele precisa delimitar a questão de fato, as questões de fato que vão ser objeto de prova e as questões de direito que serão analisadas no processo. Então, aqui há uma delimitação aqui das questões fáticas e jurídicas do processo. O que o parágrafo 2º do artigo 357, que é justamente o objeto de análise hoje, nesse vídeo, o que ele trata? Ele trata da possibilidade das partes celebrarem um negócio processual, ou seja, um acordo sobre essa delimitação das questões de fato e de direito que serão objeto da cognição judicial. Ou seja, as partes, em comum acordo, elas podem apresentar uma manifestação com essa delimitação das questões de fato e de direito. Essa manifestação, essa proposta, ela precisa ser homologada pelo juiz, e uma vez homologada pelo juiz, ela passa a vincular as partes e o juiz. Então veja que trata-se de um negócio processual expressamente previsto no Código de Processo Civil. O Código de 2015, ele inova bastante em matéria de negócio processual, porque ele traz a possibilidade muito inovadora de as partes celebrarem negócios processuais atípicos, ou seja, na forma do artigo 190 do Código de Processo Civil, as partes elas podem adequar o procedimento às suas necessidades e elas podem dispor sobre seus ônus, deveres e faculdades. Então, nesse caso, trata-se de um negócio processual atípico, ou seja, se o objeto do processo for passível de autocomposição e as partes forem capazes, as partes podem celebrar negócios processuais que não estão expressamente previstos no Código. Mas essa hipótese específica do 357, parágrafo 2º, ela trata de um negócio processual típico justamente porque ele está expressamente previsto na lei. Então, uma vez homologado pelo juiz, as partes e o juiz, elas ficam vinculados aqui àquela delimitação das questões de fato e de direito que serão objeto da cognição judicial. Então, a gente passa aqui algumas questões relevantes com relação a esse 357, parágrafo 2º. Primeiro, qual é o grau de vinculação do juiz com relação a essa delimitação das questões de fato e de direito? Uma vez homologado o negócio processual, é importante observar que, via de regra, na aplicação do 190, os negócios processuais eles não dependem de homologação, só que esse negócio processual específico, ele depende de homologação. E uma vez homologado, esse negócio processual, ele vincula o juiz e vincula o juiz em todos os graus de jurisdição. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se houver uma apelação com relação à sentença, impugnando a sentença de primeiro grau, o efeito devolutivo da apelação ele vai estar limitado igualmente a esse negócio processual. Ou seja, o tribunal, na hora de julgar a apelação, ele não vai poder ir além dessas questões de fato e de direito que foram limitadas pelas partes e homologadas pelo juiz. O tribunal precisa respeitar a decisão homologatória do juiz. Uma vez homologado, aquele negócio processual ele adquire estabilidade e ele vai vincular as partes e todos os julgadores nos demais graus de jurisdição. Outra questão relevante é: qual é o grau de controle do juiz? Até onde o juiz pode controlar esse negócio processual? Veja que aqui se aplicam também os requisitos lá de validade do 190. Então, as partes precisam ser capazes e o direito precisa ser passível de autocomposição. E precisa verificar a validade daquele negócio processual. Mas não é só a validade daquele negócio processual. Obviamente, aqui as partes elas vão estar dispondo sobre a delimitação fática. Elas não podem simplesmente inventar fatos que são completamente inverossímeis diante do arcabouço dos fatos apresentados no processo e pedir que o juiz homologue. O juiz não está obrigado a aceitar fatos completamente inverossímeis como a delimitação dos fatos no processo. Então, a veracidade dos fatos, no minimamente a verossimilhança dos fatos, também pode ser objeto de controle judicial. Outra questão relevante é com relação aos fatos supervenientes.
Bom, a gente delimitou os fatos, as partes delimitaram ali quais vão ser os fatos objetos de cognição e, posteriormente, surgem fatos supervenientes que as partes desconheciam ou que efetivamente surgiram depois no curso do processo e elas manifestam o seu conhecimento para o juiz. O negócio processual vincula também esses fatos supervenientes. É possível afirmar que esses fatos estariam excluídos da cognição judicial porque eles não são objeto daquele negócio processual? Me parece que não. Os fatos são supervenientes e o negócio processual precisa ser considerado no momento da sua celebração. Então, essas são as principais considerações aqui sobre o 357, parágrafo 2º. E é muito importante que a gente veja que o Código de 2015, ele realmente traz aqui uma política de participação maior das partes. Então, as partes, ela tem um papel maior na colaboração, é o que a gente fala de processo colaborativo. Então, o 357, parágrafo 2º, é justamente um reflexo disso. É a possibilidade aqui das partes colaborarem também na fase de saneamento do processo.